guerra final de One Piece já começou e o que nós estamos vendo aqui é apenas o aquecimento do que acontecerá no futuro. Porém, precisamos falar a verdade. O Luffy ainda não está no nível de libertar o mundo e derrubar o Imu. Para isso, ele vai precisar evoluir e conquistar habilidades que o transformará em um dos personagens mais fortes de todo o One Piece. Aí sim, quando isso acontecer, o amanhecer do mundo irá chegar. Pessoal, se tem uma coisa que vai dividir a comunidade é o soco que o Luffy deu na cara do Imu durante o capítulo 1186. O Chapéu de Palha, em sua forma base, usando apenas o seu Haki, conseguiu desferir um soco épico que fez todos os fãs irem à loucura. Assim, de diversas maneiras. Uns amaram tanto que estão dizendo que o Luffy já alcançou o nível de Joy Boy e que por conta disso o mangá já pode acabar. Outros dizendo que o Oda destruiu completamente a história, que por não saber mais como introduzir o protagonista no clímax central do arco, ele está transformando o Imu em uma peça descartável. Bom, independente do que você pessoalmente acha, uma coisa é certa, a luta dos dois começou e possivelmente vai durar pouquíssimo tempo. Não porque o Luffy venceu com esse soco, mas porque não é o momento certo do Luffy vencer o Governante Supremo. Pra falar a verdade, assim como eu falei na análise do capítulo, esse soco no Imu parece mais o soco que o Luffy deu no Kaido logo no início do arco de Wano. Naquele momento pareceu um ataque que definiria a narrativa e que colocaria o Chapéu de Palha em um nível de imperador sem nem mesmo ele precisar se esforçar. Afinal, ele tinha derrubado um dragão gigante com um único ataque. Porém, todos sabem o que aconteceu, não é mesmo? O Kaido se levantou como se nada tivesse acontecido, continuou tomando vários ataques do Luffy de propósito e depois de ver que o Luffy era fraco, derrubou ele com apenas um ataque. Ficou tão feio para o Luffy que ele passou boa parte do arco treinando até ele aprender a utilizar o Haki do armamento avançado para poder ter alguma chance. O que eu quero dizer com isso é que no próximo capítulo, Imu pode simplesmente se levantar, se curar completamente e descer um ataque forte o suficiente para deixar Luffy e Lock incapacitados. Ou também, uma outra possibilidade é que o tempo dele, na sua forma verdadeira, pode acabar e ele será obrigado a recuar e deixar essa luta para um outro dia. Enfim, pessoal, por mais épico que o soco realmente tenha sido, eu apostaria fortemente que o Oda utilizou isso para aumentar o hype no retorno do protagonista antes do acontecimento final. Dito isso, a gente precisa também entender uma coisa fundamental. Derrotar o Imu não é como derrotar o Kaido. O Kaido era uma muralha, era força bruta, resistência absurda e Haki. É o tipo de inimigo que você vence batendo mais forte, aguentando mais e acertando o golpe definitivo. O Gear 5 foi perfeito contra o Kaido porque ele literalmente levou a fera para um mundo onde ele não estava acostumado. Fora que, segundo o próprio Kaido, enquanto Luffy estava utilizando seu despertar, ele envolvia os seus ataques em Haki do Rei do Armamento de forma inconsciente. Mas galera, diferente do Kaido, que era apenas muito resistente devido ao seu poderoso Haki, o Imu tem várias outras características. Ele não é só uma criatura forte, ele é um sistema completo. Imu tem poder político absoluto, governa o mundo inteiro das sombras, é imortal, tem acesso a uma habilidade completamente diferente e, por fim, seu próprio Haki é um dos mais poderosos do mundo. Você não vence isso só com um soco mais forte, porque mesmo que o Luffy acerte o golpe mais devastador da história em cima do Imu, a imortalidade dele regenera o dano completamente. O Imu é um inimigo que, se você só quebrar o corpo, ele se levanta de novo. É um inimigo que irá precisar de muito mais energia para ser derrotado. O Gear 5, nessa forma que a gente conhece, foi suficiente para derrotar o Kaido, mas o Imu não é apenas um homem forte. O Imu é a força que controla o mundo há séculos, e para vencer uma força dessas, o Luffy vai precisar evoluir em 3 frentes diferentes. Diante disso, a primeira evolução que o Luffy precisa é entender completamente a fruta que ele carrega. Existe uma teoria muito legal que diz que o Gear 5, por mais absurdo que seja, ainda não é a expressão máxima da Hito Hito no Mi, modelo Nika. As zonas míticas, como a do Luffy, são descritas como frutas que têm uma vontade própria, uma identidade própria, que se conectam com os hospedeiros compatíveis. O Luffy despertou o poder, mas ele ainda pode estar aprendendo tudo o que esse poder é capaz de fazer. E o melhor paralelo para isso é o Chopper. Ele ficou mais forte porque descobriu formas que a própria fruta dele já escondia. As Rumble Balls dele mostram que uma Zoan pode desbloquear várias transformações diferentes conforme o usuário domina o corpo e entende a sua fruta. O Luffy passou por essa mesma jornada. Os Gears 2, 3 e 4 nunca foram poderes aleatórios. Eles foram degraus, etapas de adaptação corporal, onde o Luffy estava aprendendo aos poucos o que o corpo dele conseguia fazer. E o Gear 5 pode ser só o começo de uma forma superior. Então, pessoal, eu sei que vocês devem estar se perguntando o que o Luffy precisa aprender. Ele precisa manter o Gear 5 por muito mais tempo sem se esgotar, ele precisa reduzir o custo físico absurdo da transformação e ele precisa conseguir mudar de forma sem perder toda a sua energia. Também ele precisa acessar os atributos do Nika com mais consciência, em vez de depender só do impulso e da criatividade do momento. E por fim, ele precisa controlar o ambiente de forma mais precisa. Porque o Nika não é só sobre transformar o próprio corpo em borracha. O Nika é o Sol Guerreiro, o deus da libertação, e a forma completa dele provavelmente
provavelmente envolve coisas que o Luffy ainda nem sequer sonhou em tentar. Não é à toa que durante uma rodada de perguntas em um SBS, um fã perguntou por que o Luffy consegue criar do nada óculos e outros objetos. Em resposta, o próprio Oda apenas disse que o Gear 5 é a entrada para a fantasia de Nika. Isso significa que o poder da imaginação é real e que o Luffy pode ir muito além do que ele foi até agora. E quando ele alcançar o seu verdadeiro pico, aí sim ele vai ser capaz de vencer os maiores inimigos desse mundo. Seguindo, a segunda evolução que o Luffy precisa é a mais importante de todas para derrotar o Imu especificamente, e ela tem a ver com o seu Haki. Porque o universo de One Piece deixa muito claro uma coisa. A vontade, ou seja, o Haki, é a força capaz de superar poderes impossíveis. E contra a imortalidade do Imu, existe uma resposta específica que o próprio mangá já confirmou. O Haki do Conquistador. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso por aí, mas vocês se lembram do que o Scopper Gaban falou lá em Elbaf? A imortalidade dos Cavaleiros Sagrados, dos Anciões ou de qualquer pessoa ligada aos pactos do Imu pode ser interrompida revestindo os ataques com o Haki do Conquistador. O Gaban, por exemplo, decapitou os Sombras infundindo o Haki do Conquistador no machado dele e isso bloqueou a regeneração. Então, para ferir o Imu de verdade, o Luffy vai precisar de um Haki do Conquistador em um nível absurdamente refinado, capaz de deixar danos permanentes mesmo em um corpo imortal. E galera, tem mais uma camada ainda mais profunda, porque tem uma teoria fortíssima que diz que o Hao Shoku avançado não só bloqueia a regeneração, mas pode desfazer os pactos e o Domi Reverse. Vocês se lembram que o controle sobre o Rocks pareceu enfraquecer depois que ele foi atingido pela massa gigantesca de Haki do Roger e do Garp lá em God Valley? E também vocês se lembram que o Haki de Joy Boy mandou os anciões de volta para Mary Joyce em Egghead? Isso sugere que o Haki do Conquistador do Luffy pode ser a chave para quebrar a ligação entre o Imu e os subordinados dele. Isso não só aplicaria dano direto ao governante, mas também libertaria todo mundo que o Imu controla. E é aqui que as coisas ficam mais interessantes tecnicamente, porque o Haki final do Luffy pode não ser sobre destruir, mas sim sobre libertar. Imagina um Haki tão poderoso que a presença dele desperta a coragem dos oprimidos, rompe o controle do Imu sobre as pessoas dominadas e devolve a vontade própria para quem foi escravizado. Isso combinaria perfeitamente com a ideia de Nika, o deus da libertação. Para vencer o Imu, o Luffy talvez não precise de um poder destrutivo capaz de aniquilar nações. Talvez ele só precise de uma forma de libertar todos aqueles que foram escravizados. E essa é a diferença fundamental entre o Luffy e qualquer outro lutador que já tentou enfrentar o sistema. Dito isso, nós chegamos na terceira evolução, que é a mais conceitual e, na minha opinião, a mais importante de todas para entender como essa luta vai funcionar. Porque assim, Imu e Nika são opostos perfeitos. Eles são a antítese um do outro em todos os sentidos. E isso não é coincidência, porque o Oda construiu esses dois como os dois polos da batalha temática central em One Piece. Porém, galera, essas duas entidades partiram do mesmo ponto. Durante o capítulo 1181, Imu pergunta para o Loki se existe alguma diferença entre um deus e um demônio. Isso significa que seja lá de onde ele tenha vindo, possivelmente foi do mesmo lugar que Nika. A diferença é o que eles escolheram representar. Pessoal, olha só o contraste. O Nika é a liberdade, o Imu é o controle. O Nika é o riso e a alegria, o Imu é o horror e o medo. O Nika é a criatividade, a espontaneidade, enquanto o Imu é a corrupção e a ordem imposta. O Nika é a vontade individual, a escolha, enquanto por fim, Imu é a possessão e a escravidão. Cada coisa que o Nika representa, o Imu representa o exato oposto. Pensando nisso, nós podemos assumir que os mesmos poderes que o Imu consegue utilizar, o Luffy também consegue. Talvez, pessoal, eles consigam extrair energia de alguma outra dimensão e utilizar os poderes como um homem, capaz de fortalecer os seus aliados. Imagina só, todos os chapéus de palha envolvidos na aura do Luffy, como se todos tivessem alcançado o Gear 5. Pra mim, isso seria muito épico. E aqui tá o ponto mais importante dessa análise. O Domi Reverse do Imu transforma pessoas em demônios escravizados, tira a vontade própria delas, mas o Luffy e o Loki são imunes ao Domi Reverse. O Imu tentou utilizar essa habilidade nos dois e simplesmente não conseguiu. Pensa no que isso significa para a luta final. O Nika e as outras entidades podem ser os inimigos naturais do poder do Imu, pois, como eu falei, talvez eles venham do mesmo lugar. E no caso do Luffy em específico, ainda temos uma ligação poética, porque se o Imu domina pela corrupção e pela opressão, o Nika vence devolvendo a liberdade. A forma definitiva do Luffy que irá conceder a ele poderes especiais pode permitir que ele desfaça as possessões, expulse a influência do Imu das pessoas, quebre os pactos, devolva a autonomia de quem já foi dominado e neutralize as transformações demoníacas. O Luffy não venceria o Imu destruindo o corpo dele, ele venceria desfazendo tudo que o Imu construiu, libertando o mundo inteiro que o Imu escravizou. Dito isso, agora a gente precisa falar de um detalhe importante. Quando a gente fala que o Luffy vai superar o Imu, isso não significa que ele vá fazer isso sozinho, porque existe um membro do bando que pode ter um papel muito maior nessa guerra do que qualquer um imagina, e esse membro é o Chopper. E isso não é uma especulação solta, é uma coisa que o mangá já mostrou, porque tem um detalhe absurdo que apareceu recentemente. O Chopper, na sua forma de Monster Point, conseguiu reverter os demônios do Domi Reverse de volta, simplesmente
simplesmente atacando eles sem causar dano fatal. Pensa no impacto disso. O Doom Reverse é o poder mais aterrorizante do Imu, a capacidade de transformar qualquer um em um demônio escravizado sem mente própria. E o Chopper, o médico do bando, o que todo mundo subestima, conseguiu desfazer esse poder apenas tocando neles. Pessoal, enquanto o Haki do Conquistador do Luffy bloqueia a regeneração e quebra o controle pela vontade, o Chopper pode ter uma resposta médica biológica para a corrupção do Imu. E isso cria uma divisão de papéis linda durante a guerra final. Porque o Imu corrompe quase todas as pessoas que ele quiser, transformando-os em seus escravos. E o Chopper pode ser exatamente quem entende como essa corrupção funciona, quem cura os aliados afetados, quem remove a influência do Imu e quem cria a solução para salvar as vítimas. Talvez o Luffy seja o punho que irá derrotar o Imu, mas o Chopper pode ser a chave para salvar todos que o Imu já corrompeu. E isso encaixa perfeitamente com uma teoria que a gente já debateu um tempo atrás, de que a fruta do Chopper pode ter uma ligação mais profunda com a cura, com a purificação ou com a restauração da natureza. É por isso que essa guerra não vai ser vencida pelo Luffy sozinho. Cada membro do bando terá uma função específica nessa guerra final e eu tenho certeza que seus papéis serão importantes para vencer os poderes de Imu, principalmente se o Luffy conseguir usar o seu Omen nos seus companheiros. Bom, diante desse cenário a gente precisa admitir que pela maneira que o Oda vem escrevendo One Piece, o Imu não vai cair para um único ataque. O Luffy sim pode dar o golpe final, mas ele não vai vencer o governante sozinho, porque uma ameaça sistêmica exige uma resposta coletiva. E o Oda passou a obra inteira construindo cada chapéu de palha e cada aliado para ter uma função específica nessa guerra. Pensa só na distribuição. O Zoro vai enfrentar um espadachim no topo do governo mundial, possivelmente o ancião Natsujuro, alguém que exige o Haki do Conquistador para ser cortado. O Sanji possivelmente vai enfrentar o ancião Jupiter, que muitos dizem ser um dos antepassados da família Vinsmoke. A Robin, a única que consegue ler todos os poneglyphs, vai revelar a verdadeira história, a origem do Imu e provavelmente a fraqueza escondida do poder dele. E por fim, o resto do bando vai transformar a luta em uma guerra de libertação, protegendo os civis, destruindo a infraestrutura do governo e enfrentando as forças especiais. Embora que fique claro aqui durante esse vídeo que eu sou 100% a favor de que o Brook tenha a oportunidade de enfrentar o cavaleiro Mei-Meyer Grow e que também tem a chance de se vingar por tudo que ele fez com a princesa Shuri. De qualquer forma, pessoal, além da tripulação do Luffy, nós temos os seus aliados. A grande frota pode abrir caminho para a Terra Sagrada, segurar os maiores nomes do governo mundial e preparar o campo para que o Luffy chegue até o Imu. E essa é uma das evoluções mais importantes do Luffy, e ela é emocional e não física. Porque o Imu vai tentar fazer o Luffy carregar o mundo sozinho, vai tentar utilizar os amigos dele como escudo, vai tentar forçar ele a escolher entre salvar alguém que ele ama e vencer, vai tentar provar que a liberdade sempre gera o caos. E o Luffy não vai vencer isso ficando sombrio ou carregando tudo nos ombros. Ele vai vencer provando que a liberdade também é responsabilidade, confiando no bando, aceitando ajuda e entendendo que libertar o mundo não significa carregar o mundo sozinho. A forma final do Luffy não é aquela em que ele vai virar um deus, é aquela em que ele entende que não precisa ser um. E aí agora, eu sei que vocês devem estar se perguntando, juntando tudo isso, como é que o Luffy vai derrotar o Imu? Existe a chance de ser com o Gear 6 que ele vai libertar depois de consumir a Mother Flame? Sim, existe, e ia ser uma das coisas mais engraçadas de toda a série. Mas sinceramente, eu acho que o Oda não vai seguir por esse caminho. Eu pessoalmente acho que essa vitória vai acontecer quando o Luffy finalmente compreender o seu verdadeiro poder e como que funciona a fantasia de Nika. Nesse momento, talvez nós possamos ver uma versão mais estável, mais duradoura, com menos desgaste, com o Haki do Conquistador no nível de Joy Boy, capaz de enfrentar poderes não físicos, capaz de responder à regeneração e principalmente capaz de libertar. Porque a vitória contra o Imu não vai ser sobre destruir um rei, vai ser sobre devolver o mundo para quem vive nele. O Luffy não vai vencer o Imu porque ele se tornou mais forte do que o governante, ele vai vencer porque ele se tornou o oposto perfeito do Imu. Uma força que ninguém consegue possuir, ninguém consegue controlar e ninguém consegue apagar. O Imu passou 800 anos provando que ele pode controlar qualquer coisa nesse mundo. E o Luffy vai ser a única coisa que ele nunca, jamais vai conseguir controlar. E talvez, pessoal, esse seja o verdadeiro significado do soco no capítulo 1186. Não foi o Luffy provando que é mais forte do que o Imu, porque na verdade ele não é, pelo menos não ainda. Foi o Luffy provando que ele não tem medo do Imu. Foi a liberdade encarando o controle nos olhos pela primeira vez em 800 anos e dizendo, não importa quanto poder você tenha, você nunca vai me dominar. E é exatamente essa coragem, essa liberdade impossível de possuir, que vai derrotar o rei do mundo na guerra final. Agora, me conta aí nos comentários, você acha que o Luffy vai ter uma forma além do Gear 5 para vencer o Imu, ou o Gear 5 dominado já vai ser o suficiente? E mais importante, você acha que o Imu vai dominar o Luffy no próximo capítulo igual o Kaido fez em um ano, ou dessa vez vai ser diferente? Comenta aí embaixo a sua teoria. Por fim, se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve, e se você quiser saber como a possível união entre o Shanks e o Dragon vai mudar o One Piece para sempre, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.